Meu querido irmão em Cristo, aqui mais uma vez é o pastor Ricardo. Também queremos agradecer a Deus, a você, meu amigo, que tem acompanhado os nossos devocionais. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e amigos. E agradecer a Deus por mais esse momento. Estamos em quarentena e não seria por isso que deixaríamos de ouvir a palavra de Deus, mas graças a Deus porque nós temos essa oportunidade, né, nós temos acesso hoje, né? Então eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo sobre como devemos orar. E aqui ele traz exatamente nos dá dois exemplos sobre oração. Em Lucas capítulo 18, os versículos de 1 a 8, ele vai nos ensinar que devemos ser persistentes e perseverantes em orar. E em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, que é o nossos versículos de hoje, ele vai nos ensinar a maneira como devemos orar. Porque ao orarmos, estamos falando com Deus. E como estamos falando com Deus, não podemos orar de qualquer maneira, porque estamos diante de Deus através da oração. Então eu gostaria de falar hoje de um tema que seria: com quem você pensa que está falando? Você já deve ter ouvido essa frase: com quem você pensa que está falando? E aqui então o Senhor Jesus vai nos ensinar, através dessas duas orações do fariseu e do publicano, a maneira correta e a maneira agradável a Deus. E aqui, tomando um exemplo do fariseu primeiramente, em Lucas 18, os versículos de 11 a 12, diz: O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É interessante aqui, meus irmãos e amigos, porque o versículo-chave é exatamente o versículo 9, em Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Esse fariseu, conhecedor da lei de Moisés, deveria entender onde estava, era no templo. No versículo 10 vai dizer, né, no versículo 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Esse fariseu devia entender onde estava e com quem estava falando, mas se exaltou de tal maneira que perdeu a grande oportunidade de ser ouvido por Deus. Esse fariseu ignorou sua condição diante de Deus. E a pergunta para ele seria: com quem você pensa que está falando? Já o publicano, no versículo 13, diz: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. É interessante porque aqui vemos uma oração reconhecedora. O publicano era aquelas pessoas que trabalhavam para o governo romano como coletores de impostos. Lembra de Zaqueu e de Mateus? Eles eram publicanos, eles trabalhavam para Roma, sendo judeus, mas trabalhavam para o governo romano. E aqui o fariseu é exatamente o contrário. O fariseu exatamente era aquele que conhecia a lei de Moisés, os fariseus e escribas eram justamente essas duas classes de pessoas que tinham essa posição de fariseu e de escriba, que trabalhavam exatamente na interpretação da lei, na escrita da lei naquele tempo. Então eram pessoas que conheciam a lei, deveriam conhecer o Deus das Escrituras do Antigo Testamento. Aqui o Novo Testamento não tinha sido completado ainda. Mas é interessante, irmãos, que o publicano, ele ora reconhecendo.
Ele então diz, versículo 13, Lucas 18, 13 diz: o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador, ser favorável a mim, pecador. Quando nos achegamos a Deus em oração, devemos ter consciência de que a nossa posição, méritos ou tudo que temos ou somos, são bênçãos dadas por Deus a nós, imerecidamente. E você pode me perguntar, como imerecidamente? Ora, nós nos rebelamos contra Deus e pecamos contra um Deus tão bom e gracioso. Mesmo assim, Deus nos abençoa. Deus, em sua misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar um alto preço pelos nossos pecados. Nota comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3,18 vai dizer: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pois Jesus Cristo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quem era o justo? O Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou, ele não tinha pecado. Quem é os injustos? Nós que pecamos contra ele. E qual é o objetivo da morte de Cristo uma única vez? Para nos conduzir a Deus, morto na carne quando ele foi crucificado, mas vivificado no Espírito. Ele ressuscitou. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo 2, 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então podemos observar aqui que quando a graça de Deus é muito grande sobre nós. Aqui no versículo 13, que é a oração pequena do publicano, mas uma oração reconhecedora, aqui, em poucas palavras, esse homem sabia perfeitamente sua condição diante de Deus. Ele disse: sou pecador. Ele nem olhava para o céu, morada de Deus, e nem declarava para Deus quem é, ou que tem ou faz. Já o fariseu dizia: eu sou jejum e eu dou dízimo, Mas se publicando isso, mais dizia ser propício ou ser favorável a mim, pecador. A única consideração que ele fala na oração dele é que ele é um pecador para Deus. Então, diante de Deus, em nossas orações, devemos ter muito cuidado com as nossas falas. O pecado nos faz orgulhosos, prepotentes e ingratos, e nos faz ver Deus e sua bondade para conosco como uma obrigação. O pecado faz isso. Muitos acham que devem ser exaltados, mas se não fosse Deus e sua misericórdia, não teríamos condições de agradecer por nada. Porque por si só não podemos fazer nada. Temos que ter a graça de Deus. E se não é a graça dele em nossas vidas, nós não teríamos nada. Quando pensamos em Deus, pensemos na sua bondade, amor e misericórdia. O versículo 14 de Lucas capítulo 18, versículo 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo aqui conclui esse ensino sobre a oração, como devemos estar então orando diante de Deus e para Deus, de maneira aceitável a Ele. A maneira aceitável a Ele é reconhecer primeiramente quem nós somos. O publicano que desceu justificado para casa foi aquele que disse: ser propício a mim, pecador. Então precisamos entender que os ingratos e exaltados nunca serão justificados diante de Deus por causa da sua ingratidão, mas os agradecidos e humildes, aqueles que reconhecem que são pecadores e necessitam do favor de Deus nas suas vidas, esses serão justificados. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pagando o preço por nossos pecados na cruz do Calvário, para ganharmos o perdão de pecados, o perdão dos nossos pecados e a paz de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, continue firme no Senhor, nas suas orações sempre tenha isso em mente, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos abençoa e nos abençoa com a salvação em seu Filho Jesus Cristo. E você, meu amigo, você pode ter muitos bens, mas sem o perdão de seus pecados, você ainda é um devedor de Deus. Creia no que Jesus fez por você na cruz e confesse, assim como esse publicano, e tenha a verdadeira paz. Versículo de Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:
Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que possamos meditar mais nessa passagem e também olhar como Deus é gracioso com aqueles que entendem quem é Deus. Somos pecadores e necessitamos da graça de Deus todos os dias. Então vamos, em nossas orações, vamos levar isso em consideração. Porque tudo que somos e tudo que temos é graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Deus abençoe cada lar aqui representado. Até a próxima.